Oi pessoal, hoje eu vou contar pra vocês o que eu estou lendo e o que eu recomendo. Assim como vocês, eu tenho uma pilha de livros que estão na fila de espera. Eu até tento fazer uma lista e colocá-los numa ordem. Eu vou ler esse aqui, depois esse aqui. Mas vira e mexe eu tô andando pelo quarto, eu olho pra pilha e um livro que tá lá embaixo, lá atrás, no fim da fila, ele olha pra mim e me olha de um jeito diferente. E aí ferrou, eu tenho que pegar esse livro e passar, furar a fila. Algumas semanas atrás, um livro que me olhou desse jeito foi esse aqui. O Incolor Tsukuru e seus anos de peregrinação. Eu pretendia ler esse livro só quando eu terminasse os outros que eu já estava lendo, mas eu senti que era a hora. Peguei e comecei a ler e não consegui parar. Agora eu tô na página 123 e eu sinto que vou terminar nos próximos dias. Semana que vem já devo ter terminado. Eu posso dizer que basicamente essa história conta sobre a vida de um garoto que é abandonado pelos amigos. Ele fazia parte de um grupo e esses amigos um dia se viram pra ele e dizem que eles não querem mais vê-lo. E ele passa então a lidar com essa rejeição e ele envelhece com essa rejeição. A gente tem a informação de que essa separação aconteceu quando ele era ainda adolescente e depois a gente vê como isso o acompanha na vida adulta. Como eu comentei nos vídeos anteriores, eu também estou lendo um conto de 2 cidades do Dickens. Ainda estou bem no início, estou aqui na página 73, bem no início do livro segundo. Esse livro é dividido em 3 partes. E eu pretendo falar com vocês sobre esse livro no futuro. E o outro livro é Querido Jaime, do Eduardo Lages. Querido Jaime é uma espécie de novela, porque ele não é tão extenso quanto um romance. Eu comecei a ler esse livro hoje. Eu ainda não sei como a história foi desenvolvida, mas a premissa é a seguinte: é um senhor de idade, é o Jaime, de 72 anos, e ele sai de casa e se perde. Esse autor colocou o livro em circulação por conta própria, é uma autopublicação e ele vende o livro diariamente lá na Avenida Paulista. Ali no número 2000, ele montou a barraquinha dele e coloca o livro à venda e é claro que eu fui lá dar esse apoio e participar, não só para prestigiá-lo, mas porque é bom conhecer pessoas que estão no mesmo caminho que a gente. Esse livro aqui, ele revela uma característica do meu hábito de leitura, que é o seguinte: quando eu tô lendo muita coisa, ou então tô lendo um romance longo, como um Conto de 2 Cidades ou o Incolor Tsukuru do Murakami, eu gosto também de ter alguma leitura rápida e curta que eu possa colocar na mochila e no intervalo de um livro pro outro ler de uma vez só. Mas para finalizar o vídeo de hoje eu quero fazer uma recomendação para vocês, que é O Caminho de Los Angeles, do John Fante. Esse livro aqui eu conheci porque uma amiga me emprestou e ele ficou lá na fila de espera até que chegou a hora de lê-lo. E se tornou um dos meus livros favoritos de todos que eu já li na vida. Esse livro foi o primeiro romance escrito pelo John Fante. Ele é tido pelo Bukowski como um deus, mas esse livro nunca foi publicado. Depois da morte do autor, os manuscritos foram descobertos pela viúva e então ele veio ao mundo. Eu já li todos os outros livros do John Fante. 1933 foi um ano ruim, Espere a Primavera Bandini, Perante ao Pó e Sonhos de Bunker Hill. E eu posso dizer que esse é o meu favorito deles. Aqui tem início a construção do personagem Arturo Bandini, que depois aparece nos outros livros, que culminam em Sonhos de Bunker Hill. Mas aqui é a construção mais pessoal, mais insana e real do personagem. E eu gosto muito da maneira como ele próprio descreveu esse livro. Em uma carta ao jornalista e editor Carey McWilliams, ele diz assim: "O caminho de Los Angeles foi terminado e, rapaz, como isso me alegra. Espero enviá-lo na sexta-feira. Tem passagens de chamuscar os pelos do rabo de um lobo. Pode ser forte demais, isto é, faltar-lhe bom gosto, mas isso não me incomoda." O Arturo Bandini foi sempre uma espécie de alter ego do John Fante, porque, assim como o personagem, ele era um imigrante italiano tentando encontrar o caminho dele nos Estados Unidos. A voz que ele empregou para essa história te puxa para bem perto e você se sente lutando com os demônios desse jovem. É um livro que consegue ser muito triste e muito engraçado. O forte dessa história é como a linguagem do personagem em primeira pessoa contamina tudo aquilo que ele enxerga. Nessa passagem que eu vou ler para vocês, ele está preso dentro do armário em que os vestidos da irmã estão guardados. E ele diz: "Sentia-me mais fraco do que jamais sentira, porque quando eu era forte não teria hesitado um momento. Teria feito uma trouxa com aqueles vestidos e os teria jogado pela janela e cuspido em cima deles. Mas o desejo havia sumido.
Parecia tolo me zangar e sair sobraçando vestidos por aí. Eu estava morto e jogado ao léu. Então comecei a chorar. A dor do polegar não era nada. Era uma solidão que realmente doía. Eu queria rezar. Não havia dito uma prece há 2 anos, não desde o dia em que deixei a escola secundária e comecei a ler de tudo. Mas agora queria rezar de novo. Estava certo de que aquilo ajudaria, que me faria sentir melhor, porque quando eu era garoto, a prece costumava fazer aquilo para mim. Pus-me de joelhos, fechei os olhos e tentei pensar em palavras de oração. Palavras de oração eram um tipo diferente de palavra. Nunca percebi até aquele momento. Então fiquei sabendo da diferença. Mas não havia palavras. Eu precisava rezar, dizer algumas coisas. Havia uma prece em mim como um ovo, mas não havia palavras. Certamente não aquelas velhas preces. Eu não acreditava mais naquilo. Não havia tal coisa como o céu. Eu subitamente tive uma boa ideia. E a ideia era que eu não rezasse para Deus ou para os outros, mas para mim mesmo. Arturo, meu rapaz, meu querido Arturo, parece que você sofre tanto e tão injustamente. Mas você é corajoso, Arturo. Você me lembra de um valoroso guerreiro com as cicatrizes de 1 milhão de conquistas. Eu o amo tanto, meu Arturo. Deixe suas lágrimas escorrerem, pois a sua é uma vida de luta, uma batalha amarga até o fim, e ninguém sabe disso a não ser você. Ninguém exceto você, um belo guerreiro que combate sozinho, inflexível, um grande herói como o mundo jamais conheceu outro igual. É isso, espero que vocês tenham gostado. E só de ler esse trecho eu já estou querendo reler o livro inteiro. Mas agora é hora de terminar de ler todos esses aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha e até a próxima.